Reunindo os Lizardmen. Parte 3. Enquanto Zaryuzu examinava a tribo presa de dragão que estava diante de seus olhos, uma pilha de vegetação se empurrou para frente de sua cabeça. Desnecessário dizer que essa massa de folhas era Cruz. Ela estendeu a mão para afastar a vegetação que cobria seu rosto, um gesto que Zaryuzu achou muito fofo. Vai realmente ir entrando com tudo? Já quer chegar comprando briga com eles? Não, é o oposto. A tribo presa de dragão valoriza a força. Se deixasse o Rororo para trás e fosse a pé, poderia acabar sendo desafiado por todo tipo de gente antes mesmo de chegar no chefe. Entrar montando em Rororo vai evitar isso. Depois de avançar com Rororo por alguma distância, deu a entender que eles foram vistos, porque vários guerreiros emergiram da aldeia, cada um empunhando uma arma e observando Zaryuzu e companhia. Rororo sentiu a hostilidade e soltou um grunhido baixo. Ao ouvir o grunhido de advertência de Rororo, Zaryuzu insistiu para que ele fosse adiante. Continuar assim poderia desencadear um confronto. Zaryuzu continuou até o conflito ser quase inevitável. Ele parou Rororo e pulou de suas costas. Cruz pulou também. Um grande número de guerreiros apontava armas para os dois. Seus olhares pareciam infligir uma pressão palpável. Isso não era mais mera hostilidade, mas algo no nível de intenção assassina. Cruz pareceu abalada por seus olhares e ficou sem reação. Isso porque ela não era experiente no campo de batalha, apesar de suas poderosas habilidades druídicas. Em contraste, Zaryuzu avançou. Ele protegeu Cruz com seu corpo e gritou: "Eu sou Zaryuzu Shasha, um representante de outra tribo. Eu procuro uma audiência com seu chefe." Sua voz poderosa soprou a sede de sangue no ar. A situação inverteu para os guerreiros da presa de dragão, que se encolheram quando ouviram sua voz. Então, Cruz levantou a voz e declarou seu nome. "Eu sou Cruz Lulu, chefe interina da tribo Olho Vermelho. Eu também procuro uma audiência com seu chefe." Embora sua voz não fosse alta, estava cheia da segurança e confiança de quem carregava o destino de sua tribo nos ombros. Impulsionada pela voz viril e orgulhosa do macho ao seu lado, a fêmea tímida de antes não mais existia. "Repito. Eu estou aqui para ver o chefe. Onde ele está?" Nesse momento, uma onda correu pelo ar. Era como se emoções brutas tivessem se transformado em uma onda de choque. A onda de sentimentos banhou Zaryuzu e seu grupo. As cabeças de Rororo se debateram selvagemente. Suas mandíbulas se abriram e deu voz a um rugido ameaçador enquanto olhava ao redor. O rugido da hidra ecoava de todos os lados e o ar parecia rachar, como se estivesse com medo. "Não há necessidade de me proteger assim. Eu não fiz isso para te proteger, pois você escolheu vir aqui por vontade própria. Mas acontece que quem destruiu a tribo deles fui eu, então esses olhares de vingança devem vir para mim." Os guerreiros começaram a se reunir na entrada da aldeia. Eram todos Lizardmen musculosos e imponentes. Seus corpos estavam cobertos de cicatrizes desvanecidas, o que implicava que eram veteranos calejados. Ainda assim, Zaryuzu não viu seu chefe entre eles. Todos esses Lizardmen eram meros guerreiros. Nenhum deles tinha a temível estatura de seu irmão, e nenhum deles tinha nada parecido com a aparência incomum de Cruz ou seu ar de autoridade. Quando Rororo rugiu, os Lizardmen continuaram o cercando sem se aproximar. E então? "NGK?" Cruz engoliu em seco e grunhiu. No entanto, Zaryuzu já havia percebido a chegada de outro Lizardman e permaneceu indiferente. Isso porque ele já havia sentido a aproximação lenta de um ser poderoso antes mesmo de ter surgido. Ainda assim, ele não pôde deixar de olhar para o Lizardman diante dele. Em poucas palavras, esse Lizardman era monstruoso. Encarando-os, estava um gigantesco Lizardman macho, com mais de 230 centímetros de altura. Só isso não o teria qualificado como monstruoso, mas essa não foi a única razão pela qual foi descrito como tal. Para começar, seu braço direito era extremamente grosso e de aparência bizarra, como a enorme garra de um caranguejo-uçá. Mas seu braço esquerdo não era fino, sendo quase igual ao de Zaryuzu. Apenas o braço direito que era anormalmente grosso, e não se tornara assim por causa de uma mutação ou doença, mas simplesmente por causa da massa muscular pura. O dedo anelar e o dedo mindinho estavam faltando na mão esquerda.
Havia cicatriz que se estendia da borda da boca até os olhos, possivelmente causada por algum tipo de confronto passado. Sua cauda era achatada, como se tivesse sido esmagada. Parecia mais um jacaré do que um lagarto. No entanto, fora de todas essas características visuais, a coisa que mais chamou a atenção era a marca em seu peito. O desenho era diferente do que Zaryuzu tinha em seu peito, mas o significado era o mesmo. Esse Lizardman também era um viajante assim como ele. E enquanto avaliava Zaryuzu e companhia, o som de gravetos quebrando saiu de sua boca. Foi o som do monstruoso Lizardman rangendo os dentes. Era provavelmente sua risada. Bem-vindo, mestre da Frostpine. A voz grave e monstruosa do Lizardman combinava perfeitamente com sua aparência. Ele provavelmente estava falando normalmente, mas mesmo isso exalava um ar incrível de poder. Prazer em conhecê-lo. Eu sou da tribo Garra Verde, Zaryu. O Lizardman, o monstro, acenou, limitando o resto de sua introdução. Diga logo como se chamam. Eu sou Zaryuzu Shasha, e esta é Cruz Lulu. Isso aí é um monstro planta? Se bem que, o que é um monstro planta para quem cavalga uma hidra? Você é cheio dos animaizinhos. Não é bem assim. O monstruoso Lizardman mais uma vez acenou para Cruz, que estava tirando a roupa de folhas. É brincadeira. Não fica levando as coisas a sério não, relaxa aí. Depois de olhar para Cruz enquanto ela tirava a pilha de folhas, ele olhou de volta para Zaryuzu. Então, veio fazer o que aqui? Antes disso, eu poderia saber o seu nome? Claro, eu sou o chefe da tribo presa de dragão, Zenberu Gugu. Me chame de Zenberu. Zenberu riu em seu jeito de ranger os dentes. Enquanto isso era exatamente o que ele esperava, mas a ideia de um viajante tornar-se chefe ainda era bastante surpreendente. Mas era algo que ele podia aceitar. Um Lizardman como ele não era um simples viajante. Na verdade, a hostilidade se dissipara no momento em que ele aparecera. Claramente, ele era um Lizardman com grande autoridade, além de poder marcial extraordinário e grande liderança. Já que é assim, então me chame de Zaryuzu. Mas então, Zenberu, algum monstro estranho visitou sua aldeia esses dias? O Moon, aquele mensageiro do Supremo ou sei lá o que. Já que eles vieram, então podemos discutir. Zenberu levantou a mão para interromper Zaryuzu. Sei por alto o que vai dizer. Mas aqui a gente só ouve os fortes. Saque sua espada. O imponente Lizardman diante dele, Zenberu Gugu da tribo presa de dragão, mostrou suas presas em um sorriso cheio de dentes. Que? Quando Cruz ofegou, ela viu olhares aprovadores nos rostos de Zaryuzu e dos guerreiros nos arredores. Bem, isso simplifica as coisas, chefe da presa de dragão. Vai me economizar muito tempo. É um mensageiro de primeira, hein? Não, você é o mestre da Frostpine, não esperava nada menos. Escolher os fortes como seus líderes foi uma decisão muito racional para os Lizardmen. No entanto, era realmente uma boa ideia quando envolvia a sobrevivência contínua de suas tribos. Eles não deveriam discutir isso com os outros e considerar o assunto de vários ângulos antes de chegarem a uma conclusão? Esses pensamentos passaram pela cabeça de Cruz, seguidos pela surpresa de que ela realmente pensou algo dessa maneira. O fato era que todos os guerreiros que os observavam aprovavam a decisão do chefe, fossem machos ou fêmeas. Ela provavelmente teria se sentido da mesma maneira se tivesse perguntado a mesma coisa mais cedo. Isso lá são horas de questionar? De onde essas dúvidas vieram? Foi por causa de algum tipo de ataque mágico? Isso era impossível. Ela estava confiante de que ninguém neste pântano era superior a ela em termos de magia. Essa confiança a fez absolutamente certa de que ela não tinha sido vítima de algum tipo de encantamento. Cruz se virou para olhar para os dois. Zaryuzu e Zenberu. Se postos um ao lado do outro, pareceria uma criança ao lado de um adulto. O físico não determinava tudo. Ela estava muito ciente disso já que era um tipo de Magic Caster. No entanto, dada a enorme diferença entre os corpos dos dois, ela não podia deixar de ter esperanças que talvez esse não fosse o caso. Esperança? Estou com esperanças que ele não precise lutar? Cruz queria saber o porquê estava tão apreensiva. Por que ela não queria isso? Por que ela não queria que eles lutassem? Havia apenas uma resposta para isso, o que era óbvio.
Cruz sorriu amargamente, como se fosse zombar de si mesma. Como eu sou boba, porque não quero admitir. Eu não quero que o Zaryuzu lute porque tenho medo dele se machucar, dele morrer. Em poucas palavras era apenas isso que ela sentia. Era raro que essas batalhas fossem travadas até a morte. Todavia, a palavra raro implicava que a possibilidade ainda existia. Vidas poderiam facilmente ser perdidas se lutassem até que não estivessem mais em posse de seus sentidos. Como fêmea, ela não queria que seu companheiro morresse por participar dessa luta. Então sim. Em seu coração, Cruz aceitou há muito tempo a proposta de Zaryuzu. Jamais entreguei meu coração assim para nenhum macho, espera aí, quer dizer que eu sou fácil. Mas é que, me sinto, feliz e um pouco chateada. Arg, que ódio disso! Tendo aceitado seus sentimentos mais íntimos, Cruz se aproximou de Zaryuzu enquanto se preparava para a batalha e colocou a mão em seu ombro. Precisa de alguma coisa? Perdeu algo? Não é nada. Cruz deu um tapinha no ombro dele. Era um ombro forte. Desde que amadurecera, Cruz seguiu os passos para ser uma sacerdotisa. Ela havia tocado os corpos de muitos machos enquanto orava, aplicava remédios e enquanto estava conjurando magias sobre eles. Mas tocar o corpo de Zaryuzu foi mais impactante do que todos os outros juntos. Então assim que é o corpo do Zaryuzu, seus músculos firmes, cheios de sangue quente que estava ansioso para a batalha, uma masculinidade palpável. Tem algo errado? Zaryuzu ficou perplexo com a mão de Cruz o tocando por tanto tempo. É que foi uma oração. A oração de uma sacerdotisa. Entendi, os espíritos ancestrais da sua tribo protegem aqueles de outras. Os espíritos da nossa tribo não são tão mesquinhos. Boa sorte. Cruz se desculpou internamente com seus antepassados enquanto tirou a mão dos ombros de Zaryuzu, pois ela havia mentido sobre rezar pela vitória do macho que ela favorecia. Zenberu também estava se preparando para a batalha. Ele carregava uma enorme arma na mão direita, uma alabarda de aço com quase 3 metros de comprimento. Um lizardman regular precisaria das duas mãos para empunhá-la. Mas ele a manuseava como se fosse um graveto. O movimento circular da alabarda gerou uma rajada de vento que atingiu Cruz, que estava a alguma distância dele. Não, a pergunta certa é, você vai ficar bem? Sobre isso, bem, ainda não sei. No começo, Cruz queria perguntar se ele poderia ganhar, mas no final, ela não conseguiu. Para Zaryuzu lutar nessa situação, ele deveria saber que a vitória não era impossível. Deixando-a entender que não perderia. Eles só se conheciam há um dia e viajavam juntos durante metade desse tempo, porém Cruz já tinha certeza disso. Por algum motivo ela o amava, havia algo nele que merecia esse sentimento. E aí, já se preparou o mestre da Frost? Zaryuzu. Já sim. Estou pronto assim que estiver pronto. Com um floreio dramático, Zaryuzu virou as costas para Cruz e entrou no círculo de duelos. Cruz suspirou. Isso foi por causa das costas que não podiam deixar de chamar sua atenção. O calor da mão que se apoiava por tanto tempo no ombro de Zaryuzu, nem foi tanto tempo assim, na verdade, lentamente desapareceu. A batalha que viria a seguir era essencialmente uma versão simplificada da batalha de seleção para o chefe tribal. Como era essencialmente um duelo, a assistência mágica de terceiros era contra as regras. Porém, o calor no ombro de Zaryuzu, o toque de Cruz que o fez se sentir nervoso e agitado, o fez se perguntar se ela havia conjurado alguma magia nele. No entanto, não havia como ela, chefe interina de tribo, não saber dessa regra. Então qual motivo havia para ele estar tão cheio de energia? Afinal, ela não o deu nenhum aperfeiçoamento. Seria porque mostrar o quanto era bom, como um macho se exibindo para sua fêmea? Seu irmão mais velho havia dito uma vez que ele era como uma árvore ressecada. Mas isso não parecia essencialmente verdade. Zaryuzu entrou no círculo formado por Lizardman e rapidamente sacou a Frost Pain de sua cintura. A lâmina emanava uma névoa branca e gelada, como se em resposta à vontade de Zaryuzu. Uma turbulência atingiu os Lizardmen nos arredores. Eles eram os sobreviventes da tribo Fio da Navalha, em outras palavras, eles conheceram o antigo dono da Frost Pain, e eles entendiam bem seu temível poder.
Ao ver o poder da Frostpine que apenas um verdadeiro proprietário poderia liberar, o semblante selvagem de Zenberu se transformou em alegria. Ele mostrou os dentes e rosnou como uma fera. Em resposta ao espírito de luta de seu oponente, Zaryuzu teve apenas uma resposta fria. Eu não quero te machucar muito. Sua provocação imediatamente incitou a ira de todos os guerreiros ao seu redor. No entanto, eles imediatamente se acalmaram quando o som de um baque anormalmente alto ecoou pelo ar. Zenberu havia cravado a ponta de sua alabarda na terra úmida. Oh, então me faça provar a derrota. Prestem atenção. Se eu morrer nessa luta, ele será seu novo chefe. Nada de objeções e nem de choradeira. Os guerreiros não concordaram imediatamente, mas também não protestaram. Se Zaryuzu realmente matasse Zenberu, eles o obedeceriam, mesmo por má vontade. Assim que eu gosto. Agora venha pronto para me matar. Eu devo ser o cara mais forte que já enfrentou. Pode ser verdade, não vou pegar leve. Além disso, se eu morrer pela sua mão. Zaryuzu olhou para Cruz. Tudo bem. Vou deixar sua fêmea voltar em segurança. Ela não é minha ainda. Kek, parece que você realmente gosta da monstro planta. Ela é uma fêmea tão boa assim? Muito boa. Eles não prestaram atenção na dita fêmea, que estava agachada no chão com as mãos na cabeça. Agora eu fiquei curioso. Se eu ganhar, acho que vou dar uma espiadinha nas intimidades dela, vou tirar uma casquinha antes de deixar ela ir. Zaryuzu estava tomado apenas com a intenção de lutar, mas depois de ouvir isso, essa intenção havia desenvolvido outra nuance. Parece que me deu uma excelente razão para vencer. O corpo da Cruz é só meu, não vou deixar outro macho tirar proveito. Olha só, tá mesmo caidinho por ela, né? Claro. Nada pode impedir um macho apaixonado. Várias outras Lizardmen fêmeas pareciam estar conversando com a fêmea de Cócoras, mas ela sacudiu a cabeça apressadamente. Os dois machos deixaram essa questão de lado por enquanto. Ah! Zenberu gargalhou de alegria. Trate de me vencer. Um macho morto não manda em muita coisa. Essa é a minha intenção. Zaryuzu e Zenberu fixaram seus olhares um no outro. Parece que eles disseram tudo o que tinha que ser dito. Aqui vou eu. Vem com tudo. Os dois trocaram palavras concisas, mas sem golpes. Assim que a antecipação dos Lizardmen espectadores chegou no pico, Zaryuzu começou a avançar. Não havia som, apesar de ser um pântano alagado. Zenberu permaneceu imóvel, aguardando seu inimigo. Em pouco tempo, quando Zaryuzu chegou a uma certa distância, um som enorme soou do ar de onde Zaryuzu acabara de evadir. Era o som de Zenberu balançando sua alabarda. Não houve destreza. Foi apenas um balanço vigoroso. No entanto, foi chocante, precisamente por causa de beleza e graciosidade. Zenberu apoiou a alabarda, assumiu a postura e se preparou para a próxima incursão de Zaryuzu. Ele empunhou a alabarda maciça com apenas a mão direita. Imediatamente após cada balanço ciclônico, ele reiniciava imediatamente para uma posição de prontidão. Zaryuzu sentiu que algo estava estranho. Portanto, para verificar o significado desse movimento, ele avançou para o alcance de ataque de seu oponente, e foi submetido a esse tipo de golpe furacão. Ele bloqueou o cabo da arma com a Frostpine, mas uma dor intensa atingiu a mão que segurava a espada, e ele foi jogado para longe. Alguém poderia dizer que ele tinha uma força de braço extraordinária se ele pudesse jogar fora um Lizardman adulto com apenas a força de um braço. O sangue deles estava fervendo. Os guerreiros ao redor rugiram quando viram seu chefe mostrar sua força incomparável. A cauda de Zaryuzu balançou quando ele cambaleou para trás, ainda em pé. Ele balançou a mão entorpecida e estreitou os olhos. Mas, o que é isso? A atenção de Zaryuzu estava concentrada no corpo volumoso diante dele. Não faz o menor sentido. Foi muito fraco. De fato tinha sido um golpe rápido e, caso o bloqueasse, seria arremessado longe, mas era apenas isso. Não era nada aterrorizante. Os movimentos de Zenberu eram como uma criança brincando. Não havia técnica, apenas pura força bruta. A questão agora era se isso era realmente tudo o que ele tinha. Alguém com um braço enorme daqueles deveria ser capaz de empunhar uma arma com mais habilidade.
Será que ele não está indo com tudo para eu ficar confiante? Zaryuzu sentiu que não era o caso. Ele começou a reconsiderar sua estratégia, atento ao sentimento incomum de não saber a verdade. Zenberu, até então parado, sorriu e perguntou: Que foi? Não consegue usar o poder da Frostpain? A provocação sorrindo deixou claro sua intenção, mas Zaryuzu não mordeu a isca de Zenberu. Eu já fui derrotado pelo portador da Frostpain. Zaryuzu lembrou. Ele conhecia a quem Zenberu se referia, o ex-chefe da tribo Fio da Navalha, e também aquele cuja vida Zaryuzu havia ceifado. Ele relaxou um pouco de sua concentração em Zenberu e ampliou seus horizontes. Dentre todos os olhares de hostilidade que sentia, os mais intensos vinham dos sobreviventes da tribo Fio da Navalha. É daí que as feridas da minha mão esquerda vieram. Zenberu balançou a mão esquerda mostrando os 2 dedos faltando para dar ênfase. Talvez se usar a técnica que aquele cara usou, você pode ter uma chance de me vencer. Não me diga. Respondeu Zaryuzu com uma voz fria e calma. Com certeza, era uma técnica muito poderosa. Só podia ser usada 3 vezes ao dia, mas aumentava drasticamente as chances de vitória. Zaryuzu só havia derrotado o portador anterior da Frostpain porque ele já havia gasto seus 3 usos diários. Se o seu inimigo tivesse sido capaz de usá-la corretamente naquela ocasião, Zaryuzu poderia ser a contraparte a morrer. No entanto, alguém que conhecesse o poder da Frostpain não sairia incitando seu usuário a fazê-lo. Zaryuzu permaneceu em guarda. Não sei o que esse cara pretende, mas ficar aqui parado não vai me dar a resposta. Hora de fazer meu movimento. Tendo decidido o seu curso de ação, Zaryuzu avançou 2 vezes mais rápido que antes. Zenberu respondeu a Zaryuzu movendo-se de forma similar. Zaryuzu não evitou, mas enfrentou o golpe de frente com Frostpain. Todos que viram, sentiram que Zaryuzu seria arremessado longe mais uma vez. Zaryuzu interceptou a alabarda com Frostpain, e defletiu o ataque. Não havia necessidade de artes marciais ou coisas do gênero. Os golpes da alabarda de Zenberu eram brincadeiras de criança. Não importando o quão vigorosamente ele a balançasse, seus golpes eram fáceis de defletir. Os olhos de Zenberu ficaram arregalados em choque, ou melhor, em respeito. Ao mesmo tempo, Zaryuzu correu para frente como um raio, mais rápido do que Zenberu poderia recuperar sua postura. Mesmo com músculos como os dele, redefinir a postura depois de um golpe de força total com sua alabarda levaria tempo. Esse tempo era o suficiente para Zaryuzu se aproximar. No momento seguinte, a Frostpain cortou o corpo de Zenberu. E sangue espirrou. Tormentos estrondosos irromperam de todos os lados, assim como uma lamentação de dor. Não foi Zenberu quem tropeçou para trás sangrando, mas sim Zaryuzu, com 2 cortes ensanguentados no rosto. Em contraste com o que tinha feito até agora, Zenberu avançou em direção a Zaryuzu, com a intenção de não o deixar escapar. Ele continuou avançando com a arma que feriu Zaryuzu. Essa arma era suas garras. Elas colidiram com a Frostpain, e o toque de metal soou. Mas a alabarda estava cravada no chão. Zenberu exalou e, assim que avançou, seu braço maciço lançou em uma rajada de golpes. Comparado ao seu amadorismo anterior, seus golpes de mãos nuas estavam no nível de um mestre. Agora que a peça mais importante do quebra-cabeça havia sido revelada, tudo ficou claro para Zaryuzu. Zenberu não era um guerreiro, mas sim um monge. Aquele que usava o poder do Ki para transformar seu corpo em uma arma viva. Zaryuzu bloqueou as ondas de ataques com a Frostpain. As garras dos Lizardmen eram mais afiadas e mais duras do que as unhas humanas, mas nem mesmo elas fariam sons metálicos ao contato. Mas isso, na verdade, era uma habilidade dos monges chamada arma de aço natural, que endurecia as armas naturais, como garras ou dentes. Dizia-se que os punhos dos monges mais habilidosos poderiam até quebrar o adamantite, o metal mais duro conhecido. Porém, a julgar pela sensação que reverberava através da Frostpain, Zenberu ainda não havia atingido esse nível. Ele estava apenas a par com o aço. Mesmo assim, suas garras endurecidas podiam ficar em pé de igualdade com Frostpain, um dos 4 tesouros, isso não era de se menosprezar. Os 2 trocaram golpes sem parar. Zenberu juntou as garras afunilando como uma lança, já Zaryuzu segurou firme na Frostpain.
Eles saltaram para evitar os ataques do outro, abrindo a distância entre eles. Ah, então você ainda está vivo. Zenberu lambeu a carne e o sangue que manchava as pontas dos dedos. Zaryuzu também estendeu aquela língua que era mais comprida que um humano, e lambeu o líquido vermelho que fluía do lugar que correspondia à face de um ser humano. Ele estava feliz por ter conseguido fugir do golpe daqueles punhos afiados que tinha mirado seus olhos. Ele foi ferido, mas não profundamente, e ele poderia continuar lutando. Ele agradeceu aos espíritos de sua tribo por protegê-lo e talvez eu só consegui isso porque os ancestrais da tribo da Cruz me protegeram. Zaryuzu ficou agradecido, mas Zenberu estava resmungando. Sabe o que é? Se eu te derrotar sem você ter usado aquela habilidade, vai parecer que pegou leve comigo. Zenberu cerrou os punhos e bateu no peito várias vezes. Desculpe, mas não estou afim. Só não venha choramingar na minha cabeça quando perder. Você troca uns golpes comigo e ainda acha que eu sou um mau perdedor? Não, eu não sei. Perdão, falei sem pensar. Já que não vai mesmo usar aquilo, então aqui vou eu. Com o Osho, a perna de Zenberu cortou o ar em direção a Zaryuzu. Não houve hesitação nesse movimento. Zaryuzu cortou as escamas da perna de Zenberu com Frostpain enquanto escapava do chute, mas um barulho metálico soou e o golpe ricocheteou. Os olhos de Zaryuzu se arregalaram. Quando uma espada encontrava carne, a carne deveria ter sido ferida. O mundo funcionava assim. No entanto, o que de um monge poderia mudar essa lógica? Este foi o resultado da pele de aço. Essa habilidade poderia encobrir o corpo em que antes que qualquer ataque pudesse tocá-lo, tornando-o tão resistente quanto o aço. Assim como arma de aço natural, quanto mais habilidoso fosse o monge, mais duro se tornaria. O fato de que seu oponente havia repelido uma espada mágica apenas com carne deixou mais que claro que era um monge habilidoso. Contudo, Zaryuzu ainda sentia que podia vencer. Não era que houvesse uma diferença esmagadora entre suas habilidades de combate. Foi só que as circunstâncias foram contra Zenberu desde o início. Ele veio com uma série desconcertante de golpes. Voadora. Chicote de cauda. Soco direto. Mão da faca. Ele atacou com tudo isso e muito mais. Cada golpe de Zenberu era mais rápido e pesado que o anterior. Tudo o que Zaryuzu poderia fazer contra um inimigo como esse era adotar uma defesa total. Cada sequência de golpes era seguida por uma sequência de defesas. Se ele não se defender dos ataques destrutivos de seu inimigo, a derrota de Zaryuzu seria uma questão de tempo. Confiantes na vitória de seu chefe, os Lizardmen vizinhos aplaudiram enquanto Zenberu atacava com golpe após golpe. As garras de Zenberu ocasionalmente roçavam Zaryuzu, facilmente marcando seu corpo escamoso e em seu rastro deixando feridas que choravam sangue. Essas lesões não podem ser consideradas leves em nenhum sentido da palavra. O corpo de Zaryuzu estava coberto por essas feridas. Sua vida estava em risco, e não seria estranho se ele se rendesse a qualquer momento. Os olhares alegres no rosto dos espectadores Lizardmen só provaram isso enquanto se preparavam para celebrar a iminente vitória do chefe. No entanto, não era assim que Zenberu se sentia. Toda vez que seus golpes eram bloqueados, Zenberu sentia a vitória se afastar cada vez mais de seu alcance, e isso o deixava ansioso. A Frostpain estava impregnada com uma aura gélida e infligia dano ao frio sempre que feria um inimigo. Um efeito colateral disso era que causava dano por frio a qualquer um que tocasse na arma. Em outras palavras, apenas tocar na arma por algum tempo já era o suficiente para desgastar lentamente o corpo de Zenberu por danos passivos. Suas mãos estavam congelando, suas pernas estavam dormentes e seus movimentos estavam diminuindo. Mas que droga, daquela vez eu perdi rápido demais, eu nem sabia que essa arma podia fazer isso. Lutar contra ele é como enfrentar dois ao mesmo tempo. Não esperava nada menos de um dos 4 tesouros. Zaryuzu adotou uma postura defensiva pois já sabia desse efeito. Ou melhor, ele fez isso porque sabia que era uma maneira garantida de causar dano. E provavelmente por isso que ele não se esquivou dos ataques de Zenberu. Ele havia escolhido um caminho certo para a vitória. Pois esta falta de aberturas fez dele o maior inimigo de Zenberu.
Zenberu queria seu trunfo em Zaryuzu, mas agora era tarde demais. E se ele bloqueasse até isso, aí que as chances de vitória de Zenberu seriam mínimas, e isso na melhor das hipóteses. Parecia que estava socando uma montanha. Ah, caramba, não vai dar para vencer esse cara, mas eu esperei muito por isso. Sua batalha com o Lizardman do passado passou por sua mente. Ele era mais forte agora do que era antes, e treinou sem parar para obter a vitória. Mesmo quando soube que a pessoa que o havia derrotado havia sido morta, ele não se arrependeu do tempo gasto, e nunca parou de treinar. Ele estava esperando por este dia. Por ser um chefe, ele não podia abandonar tudo para se entregar à batalha, por isso ficara maravilhado ao saber que o portador da Frostpain chegara à sua aldeia. Ele não podia a batalha que tanto ansiou acabar assim. Zenberu começou a perder o tato em seus socos e chutes, seu ki não conseguia mais fluir para as extremidades de seus membros. Ainda assim, ele continuou atacando. Ele é forte, mais forte que o antigo dono. Assim como ele se aperfeiçoou incessantemente, o Lizardman à sua frente deve ter se treinado até a exaustão também. Embora soubesse que a Frostpain o deixava em tremenda desvantagem, ele jamais se daria por vencido. Esse cara é demais. Ele é digno da Frostpain. Até onde sei, deve ser o Lizardman o mais forte de todos os tempos. Zenberu não interrompeu seus ataques combinados, mesmo quando mentalmente elogiava Zaryuzu, que bloqueava seus ataques com a Frostpain. Feridas, sangue e mais feridas. Cruz tinha dedicado toda sua atenção a testemunhar essa intensa luta de idas e vindas, e com suas excelentes habilidades de druida, ela já tinha visto como a batalha terminaria. Incrível, ele deve ter previsto tudo isso quando a batalha começou. Cruz ficou impressionada com as excelentes destrezas marciais de Zaryuzu. As ovações continuaram de todos os lados. Eles estavam torcendo por Zenberu, que estava atacando sem parar e parecia ter a vantagem. Nenhum deles percebeu que os membros de Zenberu estavam gradualmente ficando lentos. Zaryuzu era muito forte. Cruz tinha certeza disso. Quase todos os Lizardmen lutavam com seus corpos por força bruta, mas Zaryuzu e Zenberu lutavam com habilidade, e a Frostpain auxiliou nessa habilidade de luta. Portanto, a Frostpain foi um fator importante no desenvolvimento da situação atual, do abismo entre eles. Mas não foi a única razão para isso. Se alguém desse a Frostpain a um guerreiro comum, será que o sujeito poderia lutar contra Zenberu a este nível? A resposta era simples, não. Zenberu não era um capanga de meia tigela. A arma em si era bem poderosa, mas Zaryuzu só conseguiu explorá-la em todo o seu potencial por ser um guerreiro de primeira categoria. E mais notável que isso foi sua mente perceptiva e analítica. Zaryuzu evitou o golpe quando Zenberu derrubou sua alabarda porque estava do escopo que havia previsto. Ele sentiu a presença do trunfo de seu inimigo, sentiu que a alabarda era uma mera distração. Descobrir como criar peixes, técnicas de batalha. O quanto Zaryuzu aprendeu desde que saíra em sua jornada como viajante? Quantos segredos mais ele trazia consigo? Antes que percebesse, Cruz tinha certeza da vitória de Zaryuzu. Agora, ela apenas observou o semblante de seu rosto, seu coração batia forte, mas já não era de ansiedade. Ele é realmente um macho impressionante. O tempo parecia passar para aqueles que assistiam a essa emocionante batalha, mas os dois participantes sentiram o contrário. A fadiga em seus corpos e espíritos causado por sua respiração ofegante era mais intenso do que a passagem do tempo. Apesar de estar coberto de sangue, o espírito de luta de Zaryuzu ainda era forte. Isso por si só já era um bom motivo para os Lizardmen circundantes parabenizaram-no. Afinal, ninguém mais havia durado tanto tempo contra o chefe deles antes. E então, quando Zenberu parecia prestes a conquistar a vitória, ele abandonou sua postura de luta. O público esperou ansiosamente. Zenberu deveria declarar sua vitória em breve. No entanto, o oposto aconteceu. Perdi. Eles estranharam, o chefe deles deveria ter sido o vencedor. Mas então por que ele anunciou sua derrota? Apenas Cruz previra isso. Ela correu para o ringue de luta. Você está bem? Ao ouvir essas palavras, Zaryuzu exalou e abaixou a espada em sua mão. Com uma voz muito cansada, ele respondeu:
Não é nada grave, devo ser capaz de lutar na próxima batalha. Mesmo assim vou usar magia de cura em você. O traje de grama de cruz farfalhou e ela colocou a cabeça de fora. Zaryuzu sentiu um calor aconchegante inundando suas feridas, diferente do calor ardente de um machucado. Enquanto se deleitava com a sensação de vitalidade fluindo de volta para seu corpo, ele se virou para olhar o gigantesco Lizardman com quem acabara de lutar mortalmente. Zenberu foi cercado por seus companheiros. Ele estava explicando a situação para eles e a estratégia que Zaryuzu estava usando. Isso deve bastar. Cruz declarou que seu tratamento estava completo depois de lançar 2 magias nele, e Zaryuzu olhou para baixo em seu corpo. Mesmo com sangue coagulado ainda grudado em sua pele, os ferimentos abaixo haviam se recuperado completamente. Havia um pequeno fisgar nas feridas quando se movia, mas pelo menos não parecia que abririam. Obrigado. Não tem de quê. Cruz sorriu de forma gentil, e os dentes perolados ficaram à mostra, eram muito bonitos. Você é linda. Que? A cauda dela balançou e bateu na lâmina d'água no chão. E os dois se encararam silenciosamente. O silêncio de Cruz se devia a não saber o porquê esse macho mencionaria tão casualmente algo assim. Ela não estava acostumada com tais elogios, então ouvir Zaryuzu dizendo essas coisas não fazia bem para seu coração. Enquanto isso, Zaryuzu não fazia ideia do motivo pelo qual Cruz estava quieta. Fiz algo de errado? Pensamentos como esse pairaram por sua mente. Por ter pouca experiência com fêmeas, ele não tinha ideia do que deveria fazer. Zaryuzu estava surpreendentemente tenso também. Assim que o constrangimento entre eles atingiu o ápice, uma voz os salvou. Ei, seu desgraçado, vão ficar de casalzinho aí? Os dois olharam para a fonte da voz, para Zenberu. Suas reações simultâneas e idênticas deixaram Zenberu momentaneamente sem palavras. Ei, Branquinha, que tal uma cura aqui? Zenberu parecia bastante indiferente ao albinismo de Cruz. Por sua vez, Cruz lembrou da marca no corpo de Zenberu e percebeu o porquê ele a tratou assim. Tá bom, eu curo, mas você não deveria deixar os sacerdotes da sua tribo fazerem isso? Ah, relaxa, relaxa. Chega de conversa, tá doendo aqui. Parece que meus ossos congelaram. Dá pra andar rápido com isso? Só porque insistiu, mas lembre-se de dizer isso aos seus sacerdotes. Tá certo, eu falo que te forcei. Anda logo. Cruz suspirou e trabalhou sua magia de cura. Zaryuzu notou que os olhares hostis à sua volta haviam diminuído um pouco e que havia alguns olhos amigáveis olhando para ele. Tudo bem, está feito. Cruz tinha lançado mais magias de cura em Zenberu do que em Zaryuzu. Isso implicava que seus ferimentos não eram externos, mas internos. Oh, você é melhor que nossos sacerdotes. Obrigada. Mas eu normalmente não curo os membros de outras tribos, não importa. Grata pelo seu elogio. Então, já que estamos ambos curados, por que não falamos sobre o assunto principal? Pode ser um pouco repentino, mas não vai se importar com isso, não é? Oh, diga o que tem a dizer, sabe, eu realmente queria dizer isso. Zenberu parou no meio da frase e sorriu. Mas primeiro, vamos beber. Zaryuzu e Cruz não entenderam o motivo e seus rostos estavam igualmente confusos. Assuntos chatos descem melhor com álcool. Nunca ouviram essa? Zaryuzu entendeu o significado do duelo de vida e morte. Afinal, provava sua força, algo útil na negociação. Era o modo de vida do Lizardman. Mas por outro lado, festas regadas à bebedeira eram estranhas, isso porque a tribo Garra Verde não tinha essa prática. Qualquer um que bebesse logo depois de lutar pela própria vida parecia bastante deprimente do ponto de vista dele. Eu não entendo. Zaryuzu murmurou sua resposta como se tivesse toda a vida drenada de seu corpo, seu semblante caiu. No entanto, foi imediatamente abafado por uma onda de arrependimento, se comportar de maneira tão infantil diante de um chefe tribal que nem mesmo era seu aliado, foi algo extremamente vexatório. Na verdade, ele sentiu Cruz olhando para ele com uma expressão estranha nos olhos. Zaryuzu não tinha experiência com amor, por isso não sabia o motivo para Cruz o ficar observando sem parar. Ele estava vendo um novo lado de sua amada, e ele achou curioso e adorável.
Quero dizer, beber muito deixa a conversa confusa e a mente turbulenta. Isso poderia gerar ruídos nesse assunto que é bem importante. Zaryuzu tentou apressadamente emendar suas palavras, mas Zenberu o ignorou respondendo. Ei, você é um viajante, não é? Não ouviu dizer que, se quiser aprender alguma coisa, vá para os anões? Não, não foi meu caso. Eu visitei o povo da floresta. Mesmo? Então vou resumir a lição que aprendi com os anões: amigos que bebem unidos se tornam grandes amigos. Talvez nosso tempo juntos seja curto, mas é bom discutir as coisas com sinceridade. Estou errado, Zaryuzu Chacha? Entendo. Sim, tudo bem, Zenberu Gugu. É assim que eu gosto. Vamos encher a cara essa noite. Sem frescuras. Comecem os preparativos. A pilha de troncos repousando no chão tinha quase 2 metros de altura, e as chamas vermelhas ardiam ferozmente, como se almejassem o céu. A enorme chama vermelha afugentou a escuridão da noite. Perto da pilha de toras havia um grande pote com mais de 1 metro de altura e cerca de 40 centímetros de raio. Um aroma fermentado emanava dele. Várias dúzias de lizardmen se revezaram retirando o líquido do pote. No entanto, o vinho dentro não parece esgotar. Este era um dos 4 tesouros, assim como a Frostpain de Zaryuzu, o grande pote de vinho. Embora pudesse produzir um suprimento infinito de vinho, o sabor era aceitável na melhor das hipóteses, e qualquer um que provasse seu vinho enrugaria o nariz. No entanto, era um delicioso néctar para os lizardmen. E com isso dito, os convidados continuavam chegando. Havia uma região tranquila a certa distância do pote de vinho. A razão pela qual este lugar era quieto era bastante simples, porque estava cheio dos corpos de muitos lizardmen bêbados, que jaziam insensíveis aqui. Todos os lizardmen que tinham ficado tão bêbados ao ponto de desmaiar foram despejados nas periferias da comemoração. Tendo removido sua roupa frondosa, Cruz, cuidadosamente, tomando cuidado para não pisar nas caudas dos lizardmen caídos, dirigiu-se a este lugar, prestando muita atenção ao chão. Seus passos estavam normais, aparentemente estava sóbria, mas ainda assim era difícil dizer. Sua cauda parecia ter vida própria, energicamente flexionando aqui e ali. Às vezes enrolava, às vezes ficava ereta e às vezes caía. Ela se comportava como uma criança que havia comido muito açúcar. O fato era que Cruz sentia um desalento percorrendo sua alma. Parte foi por causa do vinho, mas não apenas isso. O outro restante se resumia a seu corpo. Esta foi a primeira vez que ela mostrou sua pele para tantas pessoas. Como o chefe da presa de dragão era um lizardman anormal, os demais lizardmen da tribo só a estranharam a princípio, logo se acostumaram com sua estranheza. Com as 2 mãos cheias de comida, Cruz, cheia de êxtase, continuou em frente. Ela chegou ao lugar onde Zaryuzu e Zenberu estavam sentados no chão e erguendo o copo um para o outro. Os ditos copos pareciam ter sido feitos usando cascas de coco, e o líquido dentro era transparente, mas emanava um cheiro denso e fermentado. Cruz pôs um par de peixe cru na frente dos 2 lanches para acompanhar as bebidas. Zenberu sorriu e cumprimentou Cruz. Oi, monstro planta. Você poderia não me chamar disso? Ela já tinha tirado a roupa, porque ele insistia em chamá-la assim. Parece que planejava se divertir dessa maneira. Depois que ela percebeu, Cruz decidiu parar sua resistência inútil. Já discutiram o assunto? Zaryuzu e Zenberu se entreolharam e assentiram. A maior parte. Os 2 queriam falar em particular, então pediram a Cruz que os deixasse a sós. Já que eles disseram isso, tudo o que ela pôde fazer foi sair e trazer um pouco de comida, mas dentro de seu coração, ela esperava fazer parte da conversa. Afinal, se estivessem discutindo a próxima batalha, certamente era algo que precisava saber. Ela esperava poder absorver o básico, mesmo que não pudesse escutar a maior parte da conversa. É uma conversa entre machos. Mas Zenberu a impediu com aquelas palavras frias. Cruz expressou seu descontentamento em seu rosto, mas não teve escolha senão mudar de assunto. Então, o que pretende fazer? Lutar ombro a ombro, como aliados? Que? Ah, nem precisava pedir. Claro que vamos lutar. Ou melhor, mesmo se não tivessem dado as caras aqui, todo mundo aqui ia lutar até o fim.
Um som como gravetos raspando um contra o outro vieram da boca de Zenberu. Você é realmente viciado em lutar. Ah, não me elogie assim, agora tô todo envergonhado. Zenberu não prestou atenção a Cruz quando ela revirou os olhos, mas fez um pedido a ela. Ah, certo. Monstro planta, dá uma mãozinha aqui e me ajude a colocar bom senso nele. Eu já pedi de tudo que é jeito, mas o Zaryuzu não quer aceitar a posição de ser chefe. Havia um olhar cansado no rosto de Zaryuzu. A julgar pelo desânimo, Cruz percebera que essa conversa já se estendia há um bom tempo. Mas é que ele não pode aceitar. Afinal, vocês são de tribos diferentes e ele é um. Cruz estava prestes a dizer ele é um viajante, mas então considerou que Zenberu também era um e, no fim, decidiu mudar de assunto. Então, por que diabos se tornou um viajante? Hã? Ah tá, quando o antigo dono da Frostpain me venceu, eu fiquei muito mal e queria ficar mais forte. Aí eu pensei que seria melhor para mim ir para outro lugar, entende? Aí eu virei um viajante. Ao lado dele, Zaryuzu mexia os ombros em impotência. Foi então que Cruz se lembrou do que Zaryuzu lhe dissera sobre suas próprias viagens. No passado, quando ele partiu em sua jornada, a única coisa que o mantinha em movimento foi sua força de vontade, sua determinação e senso de dever para com sua tribo. Zenberu, como um companheiro de viagem, deveria ter se sentido da mesma maneira, mas agora, ele não podia sentir nada disso dele. Cruz colocou uma mão gentilmente no ombro de Zaryuzu, como se dissesse: ele é ele e você é você. Nesse momento, quem os observasse provavelmente concluiria que eram amantes. Quando ela percebeu isso, a cauda de Cruz se enrolou, enquanto a cauda de Zaryuzu começou a balançar para frente e para trás. Os dois se entreolharam e sorriram timidamente. Zenberu, que fingiu não ter visto nada disso, continuou. Então eu pensei que deveria haver alguém muito forte naquela montanha, já que é bem grandona. Então, durante as minhas viagens, eu conheci os anões e aprendi muitas coisas com eles. Aquela alabarda, foram eles que fizeram. No começo eu não queria, mas eles me pediram para ficar com ela como lembrança dos bons momentos, aí eu tive que aceitar. Então foi isso que aconteceu. Bem interessante. A resposta de Cruz pareceu um pouco descuidada, ou melhor, um pouco desinteressada. Oh, obrigado. Aparentemente notar o sarcasmo não era o forte dele. Agora que o bom humor no ar havia sido arruinado, Cruz pegou seu vinho e bebeu de um só gole. Ela sentiu queimar enquanto descia pela garganta, e o calor parecia irradiar de seu estômago por todo o corpo. Zaryuzu terminou seu vinho de uma só vez também. Só então, uma pergunta foi ouvida. Parecia completamente diferente da voz de agora há pouco e, por um momento, fez com que se perguntassem quem havia perguntado. Mas diz aí, acha que podemos ganhar? Zaryuzu respondeu calmamente. Eu não sei. O Moon, sei como é. É aquilo, não há batalha com vitória garantida. Se aparecesse alguém se achando, pensando que vai vencer sem nem conhecer o inimigo, eu mesmo faria questão de derrotar o sujeito, só para calar ele. Cruz não soube como responder, Zenberu dava boas risadas. Mas eu acho que, nosso inimigo foi um pouco descuidado. As mudanças aqui devem afetar nossas chances de vitória. No lugar de Zaryuzu, Cruz olhou para Zenberu com uma expressão confusa no rosto. Se lembra do que o monstro disse? Foi mal, eu tava tirando um cochilo. Mas certamente quem ouviu deve ter de contado? Eu não queimo minha mente com essas coisas, então esqueci. Mesmo assim, o importante é que, se é uma briga que eles querem, então vamos dar a eles uma briga e tanto. Qual o problema desse cara? Cruz decidiu abandonar suas tentativas de explicação com isso. Zaryuzu sorriu ironicamente e respondeu. Ele nos disse para lutarmos com todas as nossas forças. Uma expressão tensa apareceu no rosto de Zenberu e suas feições se contorceram violentamente. Bem, isso só me irrita. E pensar que eles estão zombando de nós desde o início. Zenberu rugiu com uma raiva terrível. O rosnar trouxe consigo ira e desprazer. Sim, aos olhos deles não somos nada. Para serem arrogantes assim, só posso concluir que são poderosos o bastante para fazer nossa resistência ser inútil. Mas vamos esmagar essa arrogância. Vamos reunir as 5 tribos e mostrar como somos fortes.
Eu quero rebater o ataque deles e mostrar que nossa força merece respeito. Bem colocado. Eu posso entender isso. Eu gosto disso. Assim que os dois machos estavam se deleitando com seus futuros planos de batalha, Cruz jogou um balde de água fria. Eu duvido que haja muito mérito em ferir o orgulho deles. Tudo o que precisamos fazer é provar o nosso valor e só, não é? Talvez, se notarem isso, eles não nos exterminem. Ei, está me dizendo para chegar lá e me curvar depois de tudo isso? Zaryuzu. Eu sei que fugir é perigoso, mas eu acho que é melhor viver, mesmo em cativeiro. Disse Cruz em voz baixa. Os outros dois não negaram, nem questionaram sua mentalidade de escrava. Não era que eles quisessem ser governados, mas escravos tinham mais futuro do que defuntos. Enquanto houvesse um futuro, haveria infinitas possibilidades. Por exemplo, eles poderiam ensinar o método de criação de peixes a todos, e isso poderia permitir que eles abandonassem suas casas e fugissem para outros lugares. Qualquer líder que abandonasse essa possibilidade e ordenasse que todos morressem não era digno de sua posição. Ouçam bem o que nos rodeia. Quando ouviram a voz calma de Zaryuzu, os três se calaram e ouviram os sons de alegria que vinham da festa. Se nos governarem, talvez não possamos rir e nos alegrar assim. Mas talvez possamos, não? Tomara, mas não acho. Alguém que vem para nos exterminar não seria tão compassivo. Afinal, se houvesse alguma piedade em seus corações, eles nem teriam vindo com ameaças para início de conversa. Cruz assentiu. Mas mesmo assim. Eu sei, mas o que eu quero dizer é, por favor, não morra. Eu não vou. Não antes de ouvir sua resposta. Cruz e Zaryuzu trocaram olhares apaixonados sobre o céu noturno. E então, eles fizeram seu voto. Sem dar atenção a Zenberu, o viajante entediado.